nos separará do amor de Deus? Hoje foi um exemplo do que está acontecendo em muitos países. Pode pôr o púlpito aqui para mim, por favor? Está acontecendo. Semana passada, nós tivemos a informação que missionários da Quadrangular na Colômbia foram encontrados junto com outros pastores numa cova, com mais 6 pastores. Isso está acontecendo. Está acontecendo na Coreia, está acontecendo na África, está acontecendo na Índia. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Se você ligar o repórter, se você pegar informações nas redes sociais, você vai ver essas informações. Está acontecendo. E muitas vezes nós precisamos deste confronto para identificar e poder sentir a empatia pelos nossos irmãos que estão passando por isso. Porque para nós é muito fácil. Nós temos tantas Bíblias em casa e muitas vezes elas estão ali na estante há meses, há anos sem serem abertas. E uma pequena porção na mão dessas pessoas que não têm a Bíblia é vida, é esperança. E é o suficiente para que elas morressem por esta palavra, morressem por Jesus. Elas não vão para a igreja por causa de comodismo. Elas não vão para a igreja por conveniência. Elas não vão para a igreja por benefícios. Elas vão para a igreja por amor a Deus. Por amor a Deus. E hoje é para nós pensarmos, será que temos vindo para a igreja por amor a Deus? Será que nada vai nos separar do amor de Deus? Talvez você sendo confrontado lá na frente, deu a mão e não te deram a mão, já teria sido um motivo para você sair daqui, não quero mais saber de igreja. Como se Deus tivesse culpa disso. Cantamos, lemos os versículos que diz, nada me separará do seu amor, mas será que é essa a nossa atitude? Hoje Deus está nos dando uma oportunidade de verificarmos, estamos na série Preparados para o Fim, e hoje é um dia de nós pensarmos, eu estou preparado para o fim? Eu estou preparado para o fim? Faça-se essa pergunta agora. Eu estou preparado para o fim? Mas o que é o fim? Vamos lá em Mateus 24:3, aonde Jesus, o próprio Jesus, nos fala acerca do fim. E vamos entender um pouco o que é estar preparados para o fim. Lá em Mateus 24:3 diz assim: tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda, do fim desta era? E Jesus respondeu: tenham o cuidado de que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. Jesus estava falando isso há mais de 2000 anos atrás. Nós estamos ouvindo falar de guerras? Estamos ouvindo falar de guerras? Estamos. Mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim.
Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Vocês estão ouvindo falar disso? Estão mesmo? Está vendo algo acontecendo em Israel, na Ucrânia, na Rússia? Vocês estão ouvindo, vendo algumas coisas acontecendo? Haverá fome e terremotos em vários lugares. Vocês estão ouvindo falar disso? Tudo isso será o princípio das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus nos alertando das coisas acerca do fim. Um alerta de Jesus para as coisas que vão acontecer. E hoje eu quero falar de um aspecto apenas dessa lista de acontecimentos. Muitos a gente já está comprovando, certo? Terremotos, guerras, fome, nós já estamos comprovando. Não precisa falar, é só ligar o repórter para ver. Mas uma das coisas que Jesus cita nessa passagem é que o amor de muitos esfriaria. Está lá no versículo 12, que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, se observarmos esse versículo, ele diz que o esfriamento do amor é resultado do quê? De multiplicar a iniquidade, certo? Por se multiplicar a iniquidade, o resultado é o amor se esfriando. E multiplicação da iniquidade. Para entendermos bem este alerta de Jesus, nós precisamos entender então o que é iniquidade. Diga, iniquidade. Que palavra estranha. Nós vamos identificar o que é iniquidade. Não vai ser tão estranho assim para você quando eu disser o que significa. É mais comum do que a gente pensa. Está mais perto do que a gente pensa. Para entendermos iniquidade, vamos traçar um parâmetro aqui. Entender que Deus criou o mundo debaixo da equidade. Equidade quer dizer equilíbrio, o que é justo, na medida certa, de igualdade e respeito e amor a Deus. O mundo foi criado nessa perfeição, o designer original foi feito na equidade do Senhor, até que veio o pecado. E se entendermos que a equidade, ela é o equilíbrio, então a iniquidade, ela é o desequilíbrio. Então, a partir do pecado, foi havendo um desequilíbrio, e foi sendo multiplicado. Hoje, estamos vivendo um desequilíbrio total, é iniquidade na terra, e a terra geme por conta desta iniquidade. Terremotos, maremotos, a terra está gemendo por conta desta iniquidade
que entrou, esse desequilíbrio que entrou na criação. Então a iniquidade, ela é o desequilíbrio, a injustiça, medidas injustas, parcialidade, desigualdade, desrespeito e falta de amor a Deus. Iniquidade. O apóstolo Paulo também fala e descreve características da iniquidade. Vamos ler lá em 2 Timóteo 3, 1 ao 5. Diz: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Está falando também dos últimos dias. Está também trazendo instrução para os últimos dias. Paulo está dizendo que nos últimos dias serão tempos trabalhosos. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Olha só quantas características da iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é engraçado que a gente lê este versículo que fala do amor esfriando, e a gente lê este versículo de Paulo nos falando sobre a iniquidade, e nós não pensamos sobre nós, nós pensamos sobre os outros. Por causa da iniquidade à minha volta, o amor de muitos vai esfriar, o amor de muitos vai esfriar. A gente pensa nos outros. A gente lê ciumentos, soberbos, precipitados, traidores. A gente não pensa na gente. Só que este versículo da multiplicação do amor não diz respeito ao outro. Diz respeito a mim e a você. Este alerta de Jesus não é para os outros. Este alerta de Jesus é para mim e para você. Diga: este alerta de Jesus é para mim, é para nós. Este é o alerta de Jesus para nós. Por se multiplicar a iniquidade dentro de mim, o meu amor vai esfriar. O meu amor vai esfriar. Porque eu não posso dar conta dos outros, eu só posso dar conta de mim. Por se multiplicar a iniquidade no meu coração, o meu amor pode esfriar. Por isso, o grande sábio rei Salomão disse, em Provérbios 4, 23, sobre tudo que deves guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que deves guardar, guarde o teu coração, porque dele procede vida. O coração ele é fonte de vida e maldição. Aquilo que nós determinamos no nosso coração já está feito. Por isso que Jesus falou assim: se você pensou, você já pecou. Porque quando determinamos algo no nosso coração, seja para o bem ou para o mal, nós podemos dizer que já está feito. Nós já vamos praticar, porque já foi obstinado no nosso coração praticar essas coisas.
Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Conselho de um grande sábio. E tão necessário, quando ouvimos esta palavra que diz que o amor de muito esfriará, a importância de guardar o nosso coração. Quando guardamos o nosso coração debaixo do temor do Senhor, guardamos o nosso coração da iniquidade. Quando guardamos o nosso coração amando ao Senhor, guardamos o nosso coração do esfriamento do amor. Por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da sua vida. Aí lá em Mateus 22, 36, não é coincidência de Jesus nos dar 2 mandamentos, que se resume toda a lei. Não é coincidência. Mateus 22, 36 diz: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Olha, Salomão nos dizendo para guardar o coração, Jesus nos dizendo para praticarmos os 2 mandamentos, e nele se resume toda a lei. Por que que há tantos filhos desrespeitando seus pais? Relacionamentos descartáveis? Porque há tantas pessoas sem empatia? Por causa da iniquidade que se multiplicou no coração. Por isso precisamos vigiar o nosso coração da iniquidade, que se instala sutilmente e por nós é encobertada e abraçada. Precisamos vigiar, porque é muito fácil, quando tudo está limpo, nós identificarmos uma sujeira. Mas quando está tudo sujo, uma sujeira a mais faz diferença? O dia que você limpa a casa, né, vai passando de cômodo em cômodo, pondo tudo, quando você terminou, você olha para trás, você não quer sujar, Se o filho pega um copo, põe na pia, opa, tá tudo limpinho, brilhando, não é verdade? A gente tem um cuidado maior quando as coisas estão limpas. A gente tem um cuidado com as coisas que estão limpas, para quê? Para que não suje. Mas quando estão sujas, já não tem mais cuidado. Um copo a mais na pia bagunçada, é um copo a mais. Não é? Assim é a iniquidade. Não é em vão que Deus derrama sobre nós a misericórdia dele todas as manhãs. Porque é toda manhã que nós precisamos do perdão dele. Toda manhã nós precisamos ser limpos. Toda manhã ela se renova, porque toda manhã todo dia nós tropeçamos. E precisamos corrigir dos nossos maus caminhos, precisamos nos arrepender, todos os dias ter esta atenção, para que o nosso coração se mantenha limpo. Paulo diz também em Romanos sobre a iniquidade. Nós vamos ler agora, a primeira vez nós lemos pensando nos outros, né? Porque os homens serão. Nós vamos ler agora Romanos 1, 21, que Paulo também está falando aqui, mas nós vamos avaliar, cada um que nós citarmos, pense em si mesmo. Será que esta iniquidade citada
ela está guardada, acobertada, escondida dentro do seu coração? Vamos avaliar. Deus está nos dando oportunidade de nos prepararmos para o fim. Hoje é um dia de oportunidade na nossa vida. E aquilo que decidirmos hoje, colheremos os frutos amanhã. Vamos avaliar. Romanos 1, 21. Paulo fala novamente sobre iniquidade. O 28, desculpa. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Pensa. Maldade, cobiça, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Com certeza, pelo menos uma dessas está escondida aí no seu coração. Está escondida aqui no meu coração. E nós precisamos tratar com isso, para estarmos preparados. Porque os que praticam essas obras merecem a morte. Os que praticam estas obras e aprovam quem as pratica, não entrarão no reino dos céus. Não haverá mentirosos nos céus. Não haverá caluniadores nos céus. Não haverá murmuradores nos céus. Não haverá. Achamos bonitinho o filho quando tem ciúmes do outro filho. Sabe o que é ciúmes? Iniquidade. Nos sentimos amados quando o marido ou o namorado tem ciúmes da gente. Sabe o que é isso? Iniquidade. Pegamos uma informação sem averiguar e repassamos, muitas vezes mentira, fofoca. Sabe o que é isso? Iniquidade. Sentimos inveja. E aí a nossa reação é desvalorizar aquilo que invejamos. E achamos que é normal. Todo mundo pratica, todo mundo faz isso. Todo mundo é invejoso. Sabe o que é isso? Iniquidade. Orgulho, presunção, eu vou fazer. A Bíblia fala para nós, se Deus permitir, assim eu o farei. Iniquidade. Iniquidade. Achamos bonitinho, nós apoiamos, nós nos conformamos com a iniquidade no coração. O aumento desta iniquidade vai levar o meu coração ao esfriamento. Coloca a imagem do tema, por favor. A outra, do esfriamento.
Como está o nosso coração? Como está? Está congelado como aqueles do fundo? Está aquecido como os da frente? Está morno? Qual a temperatura do seu coração? Porque a temperatura do seu coração vai dizer o quanto de iniquidade que há no nosso coração. Hoje é um dia da gente pôr o termômetro. Hoje é dia de nós colocarmos o termômetro para o nosso bem. Para o nosso bem. Pode doer, pode ser desconfortável, mas é para o nosso bem. Para quê? Para que sejamos encontrados preparados. Preparados para o fim. Porque logo Ele vem. Ele está às portas, os sinais estão se comprovando. E nós precisamos estar preparados. E o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer se o nosso coração está meio congelado ou morno? O que faremos então? Que solução tem? Olha, eu já identifiquei. Eu estou fria assim. O que eu faço agora? Qual a atitude que eu devo ter? E a palavra de Deus, ela nos ensina. Ela nos ensina e também nos confronta. Em Apocalipse 2, 4 ao 5, diz assim, um confronto de Jesus para a igreja: no entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Lembra-se de onde caiu e arrependa-se. Arrependimento é reconhecer e dar nome ao pecado. Eu reconheço que eu tenho inveja dentro de mim. Eu confesso, Senhor, eu tenho inveja dentro de mim. E Senhor, agora eu não quero mais isso, essa iniquidade, eu sei que ela te entristece e ela me causa esfriamento. Portanto, Senhor, me perdoa, e eu oro por esta pessoa que eu invejei. Eu oro a abençoando, profetizando sobre a vida dela, que ela ainda venha a ser mais próspera, mais abençoada, que o Senhor esteja com ela, e assim eu deixo de praticar esta obra da inveja. Veja aonde caiu, reconheça, arrependa-se e faça a obra que praticava. Deixa de fazer a obra ruim que você está praticando. Arrependimento é reconhecer e dar nome ao pecado, e convertimento é abandonar a prática daquele pecado. Se eu estava indo num caminho, o meu convertimento é eu convergir para o outro caminho e caminhar. Então eu arrependi, eu reconheci: este não é um bom caminho, este caminho é pecado, este caminho entristece ao Senhor, e este caminho vai me levar para a morte. Então eu me converto para um bom caminho e sigo praticando as boas obras que o Senhor tem para a nossa vida. 2 Coríntios 7,14. Lá diz assim: se o meu... Foi? Não. 2 Coríntios 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, há sim solução para um coração frio. Há sim solução para um coração até congelado. A solução é arrependimento.
A solução é convertimento. E nós precisamos tomar esta atitude hoje, porque nem eu nem você sabemos o dia e a hora. É hoje estarmos preparados para o fim. Todos os dias estarmos preparados para o fim, porque não sabemos quando vai ser o dia e a hora. O dia pode ser quando Jesus voltar, mas o dia pode ser quando acontecer algo e eu falecer. Chegou para mim, então eu preciso estar preparado. Eu preciso estar com o meu coração limpo, guardado, aquecido, pegando fogo de amor pelo Senhor. Eu preciso estar queimando por Ele. Eu preciso estar com as minhas lamparinas acesas. Eu preciso ter óleo na minha lamparina. Quando o meu noivo chegar, ele precisa achar minha lamparina acesa. Isaías 1:18. Venham, vamos refletir, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Então pode estar congelado, duro, ainda assim há solução. Nada que o fogo do Espírito não amoleça. Nada que o fogo do Espírito não descongele, não aqueça e não reacenda. Sobretudo que deves guardar, guarda o teu coração. É o seu coração que vai estar preparado para o fim. É aquilo que você propõe no seu coração que diz respeito ao seu futuro. É aquilo que você põe no seu coração. O nosso coração tem que almejar aquele grande dia. A Bíblia fala deste grande dia como o grande e terrível dia. Porque para muitos, para alguns, vai ser um grande dia. Vai ser um dia de muita alegria. Vai ser um dia de finalmente encontrar com o noivo. De finalmente olhar nos seus olhos. De finalmente estar nos seus braços. E de finalmente entrar para um lugar onde não mais haverá dor, não haverá tristeza, não haverá ranger de dentes, não haverá pestes, não haverá enfermidades. Um grande dia, mas para outros será um terrível dia, porque muitos vão perceber que estão despreparados, mas não há mais tempo para se prepararem, como foi no tempo de Noé, quando Jesus mandou o anjo fechar a porta da arca. Por que vocês acham que foi o anjo que fechou aquela porta? Porque se fosse Noé que tivesse fechado aquela porta, quando ele estava ouvindo os gritos, quando ele estava vendo o desespero, ele ia abrir aquela porta para trazer mais pessoas para dentro. Mas como foi o anjo que fechou, não tinha quem abrisse aquela porta, porque aquilo que Deus fecha ninguém abre, e aquilo que Ele abre ninguém fecha. E ele ouvia aqueles gritos, e ele falava: Deus, dá mais uma chance, Deus são crianças, Deus são adultos, Deus, mas estava fechado. Vai ser terrível este dia, porque muitos vão falar: puxa, eu ouvi tantas vezes
fui alertado tantas vezes, e eu não dei ouvidos, não pratiquei, não dei atenção. Muitos vão dizer: eu não acreditei que haveria um Deus, mas agora não tem como negar, olha Ele diante dos meus olhos, eu só posso me curvar. E a Bíblia ainda fala mais, que naquele dia, haverá pessoas que vão reconhecer que Ele é o Senhor, e ainda vão blasfemar contra Ele, mesmo tendo Ele com toda a sua glória diante deles, vão blasfemar contra Ele. É uma oportunidade hoje ou não é? Você não está sentindo a porta da oportunidade aberta? O que Deus mais quer é que seus filhos estejam preparados, porque o que Deus mais quer é que seus filhos estejam com Ele. O que Deus mais quer é que vocês vão morar nas casas que Ele está preparando lá no céu. O que Deus mais quer é que você se assente na mesa do banquete que Ele está preparando para você. Seu nome está lá, aquele banquete está sendo preparado, Ele está ansioso para esse dia, e você está ansioso por esse dia, como Ele está ansioso por este dia? Sobretudo que deves guardar, guarda o teu coração da iniquidade, não a encoberte, não aguarde. A Bíblia fala que muitos terão a aparência de piedade, mas são cheios de iniquidade. É encobertar. É o que a Bíblia fala sobre o frio, o quente e o morno. O frio é melhor que o morno para Deus. Sabe por quê? Porque o frio, ele decidiu viver longe de Deus, e Ele não esconde isso de ninguém. É minha decisão. Eu não quero viver, eu não acredito em Deus, não quero viver para Deus. Ele decidiu, ele está frio. Não quero estar na igreja, não quero estar em comunhão, não quero tomar ceia. Eu decidi isso, estou frio. Mas o morno ele tem uma aparência de quente, mas é morno. É mentiroso, é enganoso, está debaixo da mentira. E Deus odeia a mentira. Deus odeia a mentira. Então hoje é um dia de posicionamento. Não tem como ser frio nem morno e entrar no céu. É quente, é queimando, é fervendo de amor por Ele. É fervendo. Agora pensa. A Bíblia fala que muitos entrarão no céu, qual que é o termo que eles usam? Raspando, chamuscado, como quem vai e não vai. Assim por pouco entrou no céu, quase por pouco ficou na terra. Tipo assim, por pouco. Você vai correr esse risco? Você vai correr esse risco? Bom, o amor não pode esfriar, mas assim, tipo 20%. Você vai correr esse risco? Não corra esse risco. Você não sabe o que está por vir, você não sabe o que você vai passar, você não sabe a estrutura que você precisa ter para o dia mal que você vai vir passar. E se por pouco você vai cair no seu dia mal, porque aqueles que estão por pouco estão construindo sua casa na areia, e quando vier o vendaval, essas casas vão cair. Garanta estar preparado como? Mantendo seu coração aquecido, mantendo sua chama acesa, mantendo a sua lamparina. Vamos cantar lamparinas? Mantendo suas lamparinas acesas. Esteja preparado. Coloque-se diante do Senhor, reconheça a sua iniquidade, se livre dela, pratique obras diferentes, abandone
obedeça, se arrependa, se humilhe diante da potente mão do Senhor, e Ele sarará a sua terra. E ainda que você acha, eu já estou morto, ainda assim, Deus é o Deus da ressurreição. Deus é o Deus da ressurreição. Ele põe em vida seu coração, se você quiser hoje aqui. Ele põe em vida o seu coração, que você está dizendo que está morto, está frio. Mas Deus é o Deus da ressurreição. Se coloca de pé. Orebarabachei. Urianda laramasua. Orerianda laramachei, erianda laramaias. Eu não ia chamar para frente, mas o Espírito Santo está me incomodando. Se você quer aquecer este seu coração, se você quer, eu não sei, o Espírito Santo sabe, se Ele está te mandando vir à frente, apenas obedeça. Eu não sei o quanto você precisa aquecer, e não é da minha conta, é da sua conta com Deus, é da sua conta com o Espírito Santo. Se você já entendeu que você precisa aquecer 50, 30, 20, eu não sei, mas se você entende que você precisa aquecer, saia do seu assento e venha para frente. Porque o Deus da ressurreição, o Deus do fogo, porque é Ele quem manda fogo do céu para queimar o sacrifício. Seja um sacrifício hoje neste altar. Seja o sacrifício hoje neste altar. E deixa o fogo queimar. Deixa Ele derramar do fogo sobre a sua vida. Seja o sacrifício hoje neste altar. Saia daqui preparado. Não deixe para amanhã. Você não sabe o dia de amanhã. Saia daqui preparado. Não perca a oportunidade. Hoje é dia de oportunidade. Hoje é dia de oportunidade. Hoje é dia de acender a lamparina. Hoje é dia de encher a lamparina com óleo. E Deus quer mandar fogo. Deus quer mandar fogo. Deus quer ressuscitar. Deus quer queimar. Oh, xererere, anda laramaias. Oh, anda laramachô. Que as águas impuras que estão dentro
seu lado. Abrace, ore com ela, ore com ela. Aqui é um povo à espera do noivo, aqui é um povo à espera do noivo. Aleluia. Oh, xererianda laramaias. Orianda laramache. Se houver alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, para seguir essa caminhada com você, essa caminhada de fé com você, para cuidar do teu coração, para te ajudar com as suas lutas, para te fortalecer, e deseja fazer esta oração hoje, aceitando Jesus, chamando Jesus para caminhar com você, levanta a sua mão para que eu veja. Se houver alguém que ainda não fez esta oração, levanta a sua mão para que eu veja. Oh Senhor, aqui está a tua noiva, aqui está a tua noiva. Yeshua, amado nosso, estamos juntos te esperando. Vamos aplaudir a este Deus, a Jesus, o nosso amado, que nos deu uma linda oportunidade neste dia, e nós sairemos daqui praticando estas verdades, que
que durante essa semana nós venhamos ser lembrados pelo Espírito Santo dos maus caminhos, ser corrigidos, venhamos nos arrepender e venhamos entrar num novo e vivo caminho que nos levará a Ele, ao nosso grande Yeshua, que nos levará ao nosso amado, amém? Estejam vigilantes, diga para a pessoa que está ao seu lado, esteja vigilante, se prepare, diga, se prepare.